Jesus anda sobre as águas. Logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. Aqui, essa palavra nos diz que Jesus foi orar à parte. Ele quis ficar só, despediu a multidão para orar, porque ele tinha acabado de receber um anúncio, uma má notícia, que o seu primo, João Batista, tinha sido degolado, porque ele falou das coisas erradas que Herodes estava fazendo, e a esposa do Herodes. Mas aí eles não gostaram e degolaram o João Batista. O inimigo, ele sempre vai usar algumas coisas para a gente poder ver e ter medo e desistir. Mas Jesus não desistiu. Ele foi orar e recebeu o poder, que até andou sobre as águas. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Às vezes o vento ele vai vir contrário. Mas a boa notícia é que Jesus ele nunca vai nos abandonar. Ele veio e ajudou os discípulos dele. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles. Tá vendo? Não ficou sozinhos, andando por cima do mar. E os seus discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, se és, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele, para provar que era ele, Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. O medo, às vezes, faz a gente olhar para os ventos. Os ventos fortes, ele coloca medo na gente, se a gente tirar os olhos de Jesus. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, Jesus ele sempre vai estender a mão quando a gente está se afundando. Segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Às vezes a nossa fé cai quando a gente deixa de olhar para Jesus e olha para os ventos e fica sentindo os ventos. Aqui como Pedro, que ia começar a se afundar, começou a ir para o fundo, mas ele clamou. O que devemos fazer quando estamos afundando? Clamar, dizendo: Senhor, salva-me, me ajuda, Senhor. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? Ele duvidou. Aqui ele disse: se és tu, lógico que era Jesus. E aqui ele olhou para os ventos, sentiu o vento forte e deixou de olhar para Jesus. Essa palavra nos ensina que não devemos olhar para o vento e nem duvidar. Mas mesmo se isso acontecer, a gente tem que clamar e pedir ajuda de Jesus. Isso está no livro de Mateus 14.
Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.